Muito bem, pessoal. Hoje eu vou começar a terminar o que eu comecei. Engraçado, né? Eu não sei quantos de vocês lembram, eu espero que vários. Lembrem que eu comecei uma sequência a respeito de fundamentos a respeito do cristianismo. Então nós falamos sobre graça, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre o perdão, nós falamos sobre a suficiência de Cristo. Nós falamos sobre diversos assuntos durante esse ano e esse tempo que eu tenho falado aqui. E eu cheguei ao último assunto. Só que o último assunto eu não consigo terminar ele de uma só vez. Por isso que eu disse que eu vou começar a terminar o que eu comecei. Tá? Então, se você quiser, eu queria pegar a parte 2, venha domingo que vem, que provavelmente você vai ter a parte 2. O último assunto que eu quero falar, eu acho que é um dos assuntos mais menosprezados, talvez, um dos assuntos mais negligenciados, um dos assuntos que menos aprofundado em algumas partes, por isso eu vejo muitas vezes os cristãos bastante perdidos e com várias opiniões a respeito desse assunto. E o assunto é igreja. Hoje nós temos uma miscelânea de gente que fala sobre igreja, diz que igreja é isso, diz que igreja é aquilo. E eu, sinceramente, eu tenho passado, desde o início do ano, fazendo um tratado sobre o que é igreja. Então, um pouquinho do que nós vamos ouvir aqui é meio que um resultado daquilo que eu tenho usado, daquilo que eu tenho pesquisado, dos livros que eu tenho lido, do que eu tenho buscado na Bíblia a respeito do que realmente é a igreja. Por quê? Porque, como está colocado aqui, eu não sei se ficou bom ou não, eu sou péssimo sempre na construção dos meus slides, mas a ideia é o pacto que Deus fez com o seu povo é a igreja. Hoje nós temos muita confusão e fica aquele negócio, mas é Israel, não é Israel? Quem que é o povo? E eu quero que nós olhemos para a Bíblia e entendamos realmente que o pacto que Deus fez com o povo é em Cristo. Israel faz parte, mas o suprassumo de tudo é a igreja. Nada supera a igreja em toda a história da reconstituição que Deus está fazendo do seu povo. Nenhum povo é maior que a igreja, nenhuma etnia é maior que a igreja, e nada pode superar isso. E o fato de nós fazermos parte hoje da igreja é um privilégio. E eu acho que é um privilégio que, infelizmente, nós, que moramos em um país onde a igreja é livre, onde a igreja pode exercer sua livre função, nós podemos nos reunir, nós podemos cantar, ninguém vai entrar ali nos perseguir. Nós, ocidentais, tratamos esse assunto com uma levianidade bem complexa. Eu acho que qualquer aspecto da fé que é tratado de forma leviana, ou por ignorância no sentido de falta de conhecimento, ou por ingenuidade, ela ainda assim nos leva a desfrutarmos minimamente daquilo que Deus tem para nós. Então, senta aí na tua cadeira, te prepara, nós vamos fazer uma viagem, uma jornada que não vai terminar hoje, mas nós vamos começar a falar a respeito do corpo no qual você foi inserido quando você aceitou Cristo como teu Senhor e Salvador. No corpo que expressa, naquela que é a testemunha, naqueles que foram enviados para todas as nações para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquela que é a expressão de Deus na terra, a igreja. E fazer parte disso é extremamente importante. Então, como cristãos, como cristãos, nós cremos que o universo no qual nós habitamos foi criado por um Deus único, um Deus vivo e um Deus pessoal. Começa por aí. Se você não crê nessa verdade, então você precisa voltar às bases dos fundamentos da cristandade. Nós também cremos, como cristãos, e isso tudo eu só estou fazendo um resumo daquilo que nós já vimos, que nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Então você e eu compartilhamos isso. O propósito de nós sermos criados à imagem conforme a semelhança de Deus é administrar a criação. Deus deu ao homem a capacidade de administrar a criação em seu nome. Então, sob a sua responsabilidade espiritual e também de acordo com a sua responsabilidade moral. O homem, a humanidade,
deveria governar a criação, mas sempre debaixo da responsabilidade, da autoridade e da moral de Deus. O exercício dessa administração devia acontecer através do serviço e através do amor. Serviço que nós fazemos a Deus, de administrar o que Ele nos pediu, e amar aquilo que Deus criou. Sejam homens, humanidade, pessoas, criatura, natureza. Então nós servimos a Deus amando tudo isso que Ele criou e juntos cuidando de tudo isso. Esse amor e esse serviço, ele deveria ser manifesto, então, primeiro a Deus, como Criador e dono de todas as coisas, e também, em segundo lugar, expresso em nossos semelhantes, como reconhecimento de nossa igualdade. Nenhum ser humano governaria, nenhum ser humano deveria governar, ter autoridade sobre o outro, porque Deus teria autoridade sobre todos e todos deveriam viver dessa forma. Isso foi bem legal até Gênesis 3. Bem no início ali a coisa já começou a ficar bastante complexa. Porque em Gênesis 3 nós temos a entrada do pecado. E o pecado, então, o que ele fez? Ele corrompeu todos os aspectos dessa administração que nós deveríamos fazer, servindo a Deus e amando o próximo. O que aconteceu foi que nós nos rebelamos contra o Criador e nós substituímos a autoridade de Deus pela nossa e a moral de Deus foi trocada pela nossa própria moral. É aí que começa a luta e a batalha pelos seres humanos. Porque agora, já que Deus sai da jogada e eu tenho autoridade, você tem que obedecer aquilo que eu quero. E aí começam todos os problemas de governanças e autoridades da história humana, desde o princípio. Nós também nos tornamos inimigos uns dos outros, por causa disso. Porque quando não há um Deus que está sobre nós e nós somos todos iguais, uns diante dos outros, nós começamos a querer governar e querer mandar na pessoa ao nosso lado. Como é que nós vemos isso? Nós vemos desde o princípio, quando Deus pergunta para Adão, o que foi que você fez? E ele, foi ela, não foi eu não, ela me enganou. Aí o problema. Também nós vemos isso quando Caim mata Abel e Deus vai perguntar para ele, onde é que está teu irmão? Ele diz, acaso deveria ser eu aquele que cuida do meu irmão? Olha como nós perdemos a capacidade de administrar a criação como Deus pediu que nós fizéssemos. E aí agora, então, ao invés de nós vivermos o serviço e o amor uns aos outros, medo, ira, egoísmo, violência, injustiça, opressão, corrupção, tudo isso substituiu o nosso papel. E é dessa forma que temos vivido miseravelmente desde Gênesis capítulo 3. Essa é a foto da humanidade. Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, narra 2 vezes como nós perdemos esse privilégio. Também vou esquecendo aqui de trocar. Eu coloquei 3 eventos ali para nos lembrarmos que de Gênesis 3 até Gênesis 11, né, nós perdemos todos os privilégios. Então nós perdemos o privilégio no Éden, logo depois do privilégio do Éden a humanidade se multiplica e ela continua rebelde. Aí vem o dilúvio, e logo depois do dilúvio, então, a coisa continua desandada, e em Gênesis 11 nós temos a Torre de Babel, aonde nós temos lá, então, a humanidade que foi reconstituída, mais uma vez rebelde contra Deus. Então, de Gênesis 3 até Gênesis 11, há uma tristeza tremenda. Não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, mas esses 11 capítulos são bastante duros, bastante complexos. E a pergunta que fica no final de Gênesis 11, depois da Torre de Babel, depois que tudo foi desandado, é: a humanidade tem alguma esperança? Há alguma coisa aí que possa mudar esse nosso destino de rebeldia, egoísmo, violência, injustiça, opressão, corrupção, ira, medo? Tem alguma coisa que pode mudar isso? E a resposta é que Deus vai começar a mudar isso a partir de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é interessante porque Deus agora ele diz assim: vou chamar uma pessoa. Essa pessoa fará uma aliança pessoal comigo. E a partir dessa pessoa da qual eu faço uma aliança, eu agora trarei bênção para todas as famílias da terra. E aí você diz, ufa, beleza, tem esperança, e você começa a ler a Bíblia.
E você vai, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. E você vai passando por todos os profetas e você só tem uma boa fotografia do povo de Deus depois de Gênesis 12. Alguém quer arriscar qual é a única boa fotografia que nós temos de Gênesis 12 até que se complete o povo de Deus? Quer arriscar? Um bombom para quem acertar. Enoque ainda não é. O povo de Deus reunido, não uma pessoa. O povo. Qual é a única fotografia que nós temos do povo de Deus? Você vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, e sabe onde é que está essa boa fotografia? Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, até o versículo 17. É a única fotografia que você tem de um povo de Deus restaurado, redimido, adorando novamente a Deus, administrando tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então, desde Gênesis 3 até Apocalipse 7, nós temos a história da redenção que Deus faz com a humanidade. Vai lá, abra comigo, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Vamos lá. Então, depois dessas coisas, João fala, né? Depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro. Todos vestidos com túnicas brancas, segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos, e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós temos a única fotografia do grande povo de Deus, restaurado e redimido. Pergunto para ti agora, quem é esse povo? A igreja. A igreja, estão vendo que não existe na Bíblia em nenhum momento qualquer etnia ou qualquer povo privilegiado, e a única fotografia do povo restaurado de Deus é a igreja. Por quê? Porque eles são de toda tribo, língua, povo e nação. A única fotografia que você tem boa do povo de Deus é nesse momento. Então, de Gênesis 12 a Apocalipse 7, Deus está fazendo uma aliança com o seu povo, que começou com um homem chamado Abraão, mas ela culmina com Cristo, a cruz e tudo mais. Então, nenhum outro povo em toda a história da redenção recebe essa condição. Por isso, às vezes, eu fico um tanto quanto assustado quando nós passamos por aí, por algumas pessoas que se dizem cristãos e comunidades que dizem cristãs, e tudo que você olha são símbolos do Antigo Testamento, de uma aliança a qual já foi superada. E eu não estou dizendo que nós vamos jogar agora fora o Antigo Testamento. Não, nós devemos continuar lendo de forma a entender o processo de Deus, que o Antigo Testamento é a revelação dele, mas aponta para Cristo. Aí nós temos lá, Arca da Aliança, Estrela de Davi, a menorá com os candelabros. Ok, vale lembrar disso? Vale. Mas nós temos que entender que não há promessa feita para qualquer povo que não tenha sido cumprida em Cristo. E é uma ingenuidade da igreja cristã achar que é a partir que não é Cristo o único símbolo que nós devemos exaltar. E não é a cruz a única coisa que nós devemos manifestar entre as pessoas. Então, nenhum outro povo em toda a história da redenção recebe a condição que só a igreja tem. E você pode procurar por toda a Bíblia e você vai ver que somente a igreja tem esse privilégio. O que Deus começou com Abraão, então, não foi uma etnia. Não foi uma etnia. O que Deus começou com Abraão em Gênesis capítulo 12 foi o início de uma restauração a qual o ponto mais alto
é Cristo e aqueles que creriam em Cristo, a igreja. Então, a nossa leitura da Bíblia, a partir de Gênesis 12 até Apocalipse, precisa ter como pano de fundo a redenção que Deus traz, restaurando todas as coisas por meio de Cristo e criando um povo chamado igreja. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. O apóstolo Paulo está escrevendo essa igreja, a igreja de Corinto, e diz assim: assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o reconhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O próprio apóstolo Paulo, então, está dizendo que a partir de Cristo não tem mais conexão terrena nenhuma entre eu e você. Há uma conexão espiritual que é única e exclusivamente feita em Cristo. O que nos liga, o que nos une é Cristo. Então, quando eu estou aqui entre vocês, Simone continua sendo minha esposa, mas ela não tem um laço mais forte do que eu tenho com o Lucas, porque estamos em Cristo. Por isso o próprio Deus falou que no céu não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos. Por quê? Porque no céu não há laço familiar mais forte, não há conexão mais forte do que o fato de nós sermos todos irmãos em Cristo, salvos pelo mesmo sangue. Lá não vai ter nenhum tipo de hierarquia, ninguém vai ser chefe, gerente, pastor, presbítero, faraó, rei. Lá ninguém vai ser nada disso. Então, todas as conexões, elas são única e exclusivamente por meio de Cristo, baseadas em Cristo. Aí, o versículo 18 de 2 Coríntios 5, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, tudo aquilo que Deus começou, partindo de Abraão, se cumpre em Cristo. Então, há sinais da igreja que nós podemos olhar lá no Antigo Testamento e podemos encontrar em Abraão. Vamos para lá, então, Gênesis 12, e te prepara para fazer umas conexões. Então, deixa um dedinho lá no Novo Testamento, uma marcação, e nós vamos fazer algumas conexões entre Antigo e Novo Testamento hoje. Mas vamos lá para Gênesis 12, né? Gênesis 12, logo depois da história de Babel, então, Deus chama Abraão. Espera aí que a minha mão fria aqui está difícil de fazer umas folhadas aqui. Beleza. Vamos olhar Gênesis 12, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome. Tu serás uma bênção. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Aqui nós temos a aliança que Deus está fazendo com esse homem chamado Abraão. Ele chama esse Abraão lá de Ur, né? Nessa época aqui era Ur dos caldeus. Então, ele chama esse Abraão para uma aliança pessoal, na qual ele abençoará esse Abraão, trará desse Abraão uma grande nação, e ele será uma bênção à medida que ele também será abençoado por Deus. Agora vai em Gálatas, capítulo 3. Vamos lá na carta de Paulo aos Gálatas. Logo depois de Coríntios, a gente estava em 2 Coríntios ali, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo fala o seguinte: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa
do Espírito pela fé. No capítulo 3, Paulo está falando sobre aquilo que a lei foi incapaz de fazer, aquilo que Israel tanto tentou cumprir por meio da lei, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, em Cristo isso acontece. E daí ele fala então que isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse até você e eu. Então a primeira coisa é que a igreja, vindo de Abraão, precisa aprender a ser bênção aonde está. Através de Abraão, um grupo de pessoas, uma nação, é o que diz ali em Gênesis, uma nação receberia a bênção de Deus. Só que note que não é apenas receber, ele falou, sê tu uma bênção. Tu também será uma bênção para as pessoas. Então a igreja, esse negócio, não, nós vamos numa comunidade, nós só queremos bênção, nos abençoe. É bom? É bom, mas tem a contrapartida. A igreja, ela recebe bênção para abençoar, assim como Abraão recebeu bênção para abençoar as pessoas ao seu redor. Abraão, então, ele é um recomeço, ele é um Adão sem jardim do Éden, ele é um Noé sem a arca, mas ele é o marco de uma nova criação que Deus está fazendo, iniciada por ele e terminada plenamente em Cristo. Gênesis 12:3, como nós lemos ali, fala que a bênção de Abraão não se limita a uma etnia específica. Daí fica aquele negócio, mas é Israel, né? Não, não é. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão não se limita a uma etnia, ao contrário, ela tem poder sobre todas as famílias da terra, todas as nações, todos os lugares. Receber e compartilhar a bênção de Abraão é a essência daqueles que se tornam a igreja, os descendentes de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7, diz assim, sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Não é uma nação, não é um grupo que hoje está lá estabelecido na Palestina. Mas quem é descendente de Abraão é aqueles que são da fé. A gente pode reforçar isso olhando o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 39. João, capítulo 8, versículo 39. Jesus está tendo uma discussão aqui com os fariseus, e ele diz assim, e eles responderam, nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhe disse, se fosseis filhos de Abraão, estaríeis fazendo as obras de Abraão. O fato de vocês não estarem fazendo as obras de Abraão, significa que vocês não são os filhos de Abraão. E Jesus sabia disso, porque Jesus sabia desde o princípio que os filhos de Abraão são aqueles que colocam a fé, a mesma fé que Abraão depositou. Então a igreja, ela encontra a sua missão desde o Antigo Testamento. Desde Abraão, a missão da igreja está ali escancarada, que é ser uma bênção, ser testemunha, ser uma nova criação, abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Como é que nós fazemos isso? Primeira coisa é evangelizando. Quando nós anunciamos as boas novas a outras pessoas, nós estamos cumprindo a missão da igreja. E como é que isso se faz? A gente faz um programa, a gente faz um podcast, a gente faz... Pode até ser, mas o evangelismo tem que acontecer no dia a dia, pessoalmente. Quando eu estou atuando na frente ou diante de alguma pessoa, ela tem que de alguma forma olhar e dizer, esse cara está pregando o evangelho. Esse cara está pregando o evangelho. Naquilo que ele faz, aquilo que o Olir falou aqui, no trabalho ele é irrepreensível. Como chefe, ele é gracioso. Quando ele serve com excelência. Isso é evangelizar. Porque quando pedirem o porquê fazemos isso, nós apontamos para a cruz de Cristo. Além de evangelizar, nós podemos amar as pessoas ao nosso redor. E não há ferramenta mais poderosa do que amar. Quando nós amamos, as pessoas se desarmam. Não importa a sua fé, não importa o que elas acham que são, nós temos que amar as pessoas ao nosso redor. Por isso o próprio Jesus disse, amar a Deus e amar ao próximo. Como é que nós amamos? Ajudando quem precisa. Hoje nós vivemos em um mundo miserável em que nós cruzamos com pessoas que estão passando, como o Olir falou aqui, talvez por um burnout, talvez por uma situação de opressão, talvez por um casamento que está complicado e difícil de ser mantido,
talvez com um filho doente, talvez com um pai que o espanca e o oprime, talvez com um chefe que está sobrecarregando essa pessoa, ou talvez um chefe que está decepcionado com os seus funcionários. Então, nós podemos ajudar essas pessoas. Nós podemos chamar para um café, para uma conversa. Nós podemos ser um ponto de alívio. Nós podemos ser um ponto de sabedoria. Nós podemos dar bons conselhos. Nós podemos amar essas pessoas. Nós temos que também, além de evangelizar, amar, ajudar, servir. Servir é uma característica da igreja. Nós devemos olhar as pessoas ao nosso redor e, às vezes, proativamente, eu vejo o meu vizinho precisando de alguma coisa, eu posso ir lá dizendo, eu sei o que tu precisa, está aqui, eu quero te ajudar. O problema é que hoje nós estamos cada vez mais isolados e nós reclamamos que as crianças, os jovens, estão cada vez mais nas telas e tudo mais, mas também nós estamos lá assistindo as nossas séries em vez de tomar um chimarrão com o vizinho e saber um problema que ele tem. Nós estamos desconectados das pessoas. Nós somos capazes de entrar em um elevador e sequer dar um bom dia para 3, 4 pessoas que estão ali também. Nós compartilhamos uma lata de sardinha tremenda e a gente sequer tem alguma interação com as pessoas. Isso não pode acontecer. É incrível. Como é que nós seremos o povo da bênção? Ah, não, mas a gente vem domingo aqui. Quem vem aqui vai se sentir abençoado. Sim, ok. Mas como é que vai vir? Se a gente não chama, se a gente não convida, se a gente não evangeliza, se a gente não mostra que nós somos uma bênção, como vai ser? Para piorar, às vezes o cristão é um mau testemunho. Ele é arrogante, ele é chato, ele é ignorante a respeito de muitas coisas. Ele está pronto para falar as suas verdades, vista em um monte de fake news por aí, um monte de coisa. E a gente não está disposto a parar, a ouvir. Então, às vezes, a pessoa diz, se o cara ali vai na igreja, vai. Então eu não vou. Eu não quero sentar do lado dessa pessoa. É insuportável. É chata, é arrogante, é fofoqueira, é dona da verdade. Então, nós cristãos precisamos aprender que nós somos bênção. E ser bênção é imitar o próprio Cristo e o que ele fez. Mas não é só isso. Abraão também foi marcado por uma vida de fé. Agora vai lá para Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Nós vamos olhar o versículo 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 6 diz: E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Agora vá para Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7. Diz assim: E assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. O povo que surge de Abraão, então, ele é um povo que confia na promessa de Deus. É um povo que confia na promessa de Deus, que entende o que Deus está dizendo. E o meu grande problema com Israel do Antigo Testamento é que Israel não foi em momento algum esse povo. Israel repetiu e repetiu a rebeldia a todo momento, não confiando em Deus. Então a promessa de Deus é Cristo. Não tem outra promessa. Por isso não há a prática do Antigo Testamento que substitua o que Cristo fez. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Paulo diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Então a justiça de Deus não estava no cumprimento da lei. A justiça de Deus não estava na lei. A justiça de Deus não estava no sacrifício de cordeiros, nem de bodes, nem de bois. A justiça de Deus não estava lá naquelas coisas, embora apontava para Cristo. E o Paulo fala aqui, ela está atestada pela lei e pelos profetas. Então a promessa de Deus é Cristo. Olha o versículo 21, o versículo 21. O versículo 23 agora. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Deus estava esperando tudo acontecer. Aí vai ainda em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então não tem um outro método, não tem um outro modo de estar na aliança com Deus. Só pode estar em aliança com Deus quem professa a fé naquilo que Deus fez, assim como foi com o próprio Abraão. Então Paulo, como judeu, olha só, ele começa o versículo 9 dizendo assim: então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. Esse negócio de ficar idolatrando Israel e símbolos israelitas não faz o menor sentido. O povo agora ficou em polvorosa com Israel e o que está acontecendo, e eu digo, gente, o povo e o atual Estado de Israel não tem nenhuma conexão com o Israel do Antigo Testamento. Ah, tu está sendo antissemita. Não, eu acho que eles têm direito de existir, e eu espero que Israel continue existindo, e Israel é uma flor no meio daquele lugar onde está, porque é o povo mais próspero, de longe, de qualquer um dos seus vizinhos. Mas eu tenho que dizer para vocês que o Israel do Antigo Testamento não tem nenhuma conexão com o Israel atual. Por quê? Porque ele foi englobado por um povo chamado igreja. E hoje, todo judeu, se não aceita Jesus, ele tem o mesmo destino de qualquer gentil que não aceita Jesus. Nós não podemos sair por aí idolatrando povo, porque nós somos o povo da cruz. E essa é a verdade. Tanto que o próprio Paulo está dizendo aqui, pois judeus e gregos, ou seja, os de fora, estão todos debaixo do pecado, a não ser que estejam em Cristo. Aí fazemos parte desse corpo todo chamado igreja. Então a promessa de Deus não é outra senão o próprio Cristo. Hoje nós ainda temos 3 tipos de pessoas como Abraão tinha. Quais são os 3 tipos de pessoas? Aquele que pela fé chega até Deus, e eu chamo isso de cristianismo. Nós temos os religiosos, aqueles que acham que pela religião e pelo cumprir das regras religiosas vão chegar a Deus, e eu chamo esses de israelitas. E nós temos aqueles que por seu próprio esforço gostariam de chegar até Deus, independente daquilo que Deus revela, e eu chamo isso de babilônicos, por causa de Babel. E hoje nós continuamos tendo esses 3 tipos de pessoas. E a nossa atitude diante desses 3 tipos de pessoas é, primeiro, aquele que é cristão, aquele que está na fé de Cristo, nós o endossamos e o apoiamos. Nós andamos com ele porque fazemos parte do mesmo corpo, da mesma igreja. Então esse merece todo o apoio. O religioso, que na interpretação aqui seria o israelita, ele precisa ser advertido. Porque ele acha que pelo cumprir religioso das coisas, ele vai chegar até Deus. E aí você leva ele lá para o Novo Testamento, e você lê principalmente a Epístola de Hebreus, você lê principalmente a Epístola de Gálatas para essa pessoa, e você vai ver que em Hebreus e Gálatas, Paulo, no caso de Gálatas, e um autor anônimo no caso de Hebreus, eles mostram como o Israel do Antigo Testamento foi englobado dentro da igreja, e agora há um só povo. E o Antigo Testamento apontava para a cruz. Ele não é diferente. Ah, não, mas vamos inventar aí que no final Deus vai trabalhar com Israel, diferente da igreja. Aí tem gente que diz que Deus vai casar com Israel, Cristo vai casar com a igreja. Eu digo, querido, tu está dividindo a trindade, não vai dar. Aí começou a heresia já. Não funciona assim, não dá para ser assim. Deus tem um único e exclusivo povo, e esse um único e exclusivo povo é a igreja. E em Cristo todas as promessas do Antigo Testamento estão cumpridas e toda a esperança daqueles que não estavam no Antigo Testamento são recebidos agora pela graça junto de Deus e formamos um só povo. E somos nós. Então, nós apoiamos o cristão, nós advertimos o religioso e nós admoestamos o babilônico.
Que o babilônico é aquele que acha que vai fazer pelo próprio esforço. Então, o meu salário, o meu dinheiro, a minha formação, aquilo que eu faço vai garantir meu acesso a Deus. É aquela pessoa que ela entra em barganha com Deus, ela diz, não, vamos lá, tem uma medida aqui, se eu tiver mais positivo do que negativo quando eu morrer, Deus tem que me aceitar lá no céu. E aí você diz, não, não é assim. E aí esse precisa ser evangelizado. É esse que precisa ser cuidado. É esse que precisa ser admoestado. Então nós, igreja, temos um papel diante das 3 pessoas que nós encontramos lá fora. O crente, o religioso e aquele que por esforço próprio está buscando ganhar o céu. Também nós temos agora a terceira parte, obediência. Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Você pode olhar a partir do versículo 15. Gênesis 22, 15 ao 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Obediência torna Abraão um filho de Deus, um amigo de Deus. Deus faz uma promessa com ele, porque a fé que Abraão depositou, ela se manifesta em obediência. E aí nós passamos a entender melhor o texto de Tiago, pode abrir lá, quando Tiago escreve a sua epístola, no capítulo 2 da epístola de Tiago, do versículo 20 até o 24. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Aqui, esse versículo deu uma briga na história da igreja, no protestantismo. Martinho Lutero teve quase 3 infartos quando ele se deparou com esse versículo aqui. Não, brincadeira, não teve não. Mas ele teve problema com esse versículo aqui. Porque, na verdade, qual é a nossa dificuldade? A dificuldade é entender que, na verdade, Tiago não está dizendo que é a obra que salva, mas Tiago está dizendo o seguinte, quando eu pratico uma obra, ali está a evidência da minha fé. Então, o que Tiago está dizendo é que a manifestação da fé é a obediência. A fé, ela se expressa em obras de obediência. Então, quando eu amo alguém, quando eu aceito a ofensa que alguém me lançou, quando eu perdoo o pecado que alguém cometeu contra mim, quando eu exerço a minha honestidade diante do mundo desonesto que nós temos, quando eu me mantenho fiel ao meu casamento diante de todas as propostas em que eu tenho de abrir mão da minha fidelidade matrimonial, quando eu faço um sacrifício pelo próximo, aceitando o dano que ele me causou, tudo isso são obras que expressam a fé. É por isso que a igreja, ela não pode ser vista como um povo beligerante, brigão, com falta de misericórdia, com falta de perdão. E é isso que eu acho legal, que a igreja, ela não é a bandeira de um país, porque ela não vai sair bombardeando os outros. Eu acho que a igreja, ela foi muito perversa, principalmente na Idade Média, quando ela organizou as cruzadas em nome de Cristo, e os cavaleiros templários levavam a cruz diante das suas armaduras, matando gente em nome de Deus. E eu acho que nunca o cristianismo teve mais equivocado do que nessa. Quando matamos pessoas em nome de Deus, em nome de Cristo, derramamos sangue de pessoas das quais ele morreu, derramando o seu sangue
para que elas pudessem conhecê-lo e chegar até o céu. Então a igreja não deve ser um lugar de violência, a igreja não deve ser um lugar onde nós somos conhecidos por brigas, bem pelo contrário. Por isso que a expressão da fé é o perdão. Por isso que a expressão da fé é quando o outro me ofende, eu recebo essa ofensa e eu entrego para Deus e eu perdoo quem me ofendeu. Por isso que nós cristãos somos o povo conhecido por isso. Porque nós carregamos a aliança que Deus fez com Abraão, que sacrificou ou esteve a ponto de sacrificar seu próprio filho para não desobedecer a Deus. Então o povo que descende de Abraão tem a obediência como uma marca forte. Uma comunidade que cumpre a aliança de Abraão, ela tem obediência como prática. A igreja são os descendentes de Abraão. Aquilo que Deus começou em Gênesis 12 e só se completa em Apocalipse capítulo 7, foi a atuação de Deus e a restauração na história em que Ele está criando novas todas as coisas, inclusive o seu povo restaurado. Você e eu somos os responsáveis por mantermos a aliança que Deus fez com Abraão. Quando Deus fez essa aliança e quando Deus disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, era em você, era em mim que Deus tinha esse pensamento. Porque nós. Então, ser igreja, e eu vou encerrando por aqui, nós vamos continuar semana que vem, com a igreja do Antigo e o Novo Testamento. Ser igreja não é qualquer coisa. Por isso que ser igreja não pode ser menosprezado por nós. E toda vez que eu tenho a capacidade ou a oportunidade de ser igreja, eu não posso me eximir. É aquele negócio que, cheguei cansado hoje em casa, eu não acho que eu não vou num grupo. Você está se eximindo de ser o que Deus iniciou lá em Abraão. Não, hoje, puxa vida, toda essa chuva, eu vou chegar lá, não vou ter estacionamento, vou ter que andar, e aí vou me molhar, e aí vai ser muito complicado, hoje eu vou ficar. Você está se eximindo de ser isso que Deus está promovendo por meio do seu corpo. Você está abrindo mão de ter comunhão, edificação, uma boa conversa, talvez bons conselhos, porque nós aprendemos que ser igreja... Ou talvez nós diluímos, eu sou igreja lá, eu sou igreja ali, eu sou igreja lá. E assim, parafraseando um pouco de Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, eu vou dizer para vocês, não tem como servir a duas igrejas, escolhe uma e sirva lá, esteja lá, se esforce lá. Não dá, porque um é o corpo local em que você foi inserido. Lá no céu vai ser todo mundo junto, mas aqui existe um corpo local que precisa dos dons que Deus te deu. Você foi soberanamente estabelecido por Deus nesse lugar, então você precisa aprender a servir ali. Não, mas não dá, é difícil, o povo é complicado, e tem aquele que é assim, tem aquele que é assado. Exercite o perdão, é para isso que nós somos igreja. Exercite o perdão. Exerça o amor, tome o dano, entrega para Deus, porque lá no céu nós vamos estar juntos, não tem jeito. Não vai ter a gente acha que vai ter lá um quartinho só para nós, com um telão com Deus, Muitas pessoas às vezes optam dizendo assim, eu não preciso de uma igreja, eu posso ser um cristão sozinho, lá no meu lugar. Não pode. Por quê? Nós vamos ver isso semana que vem. Porque se você não está exercendo os teus dons em um corpo local, esse corpo local está deficiente. Mas mais do que isso, você não é o dono de todos os dons, como às vezes a gente se arroga a ser, Você precisa do dom daquelas pessoas que você está deixando de participar e de estar junto. E você é um cristão menor quando você não participa de um corpo. Mas eu posso ficar aqui assistindo no YouTube? Pode. Mas saiba que quando você faz isso, você é um cristão menor. Porque falta um monte de dons que os outros têm e você não está experimentando. Ao mesmo tempo, a igreja é menor quando você não está lá, porque ela precisa do teu dom para funcionar. Estão entendendo como a gente trata a igreja de uma forma bem mesquinha? E se nós não entendermos isso, a igreja vai continuar mirrando. E nós já temos um grande exemplo do mundo. É só olhar para a Europa. Foram eles que vestiram suas armaduras, botaram uma cruz vermelha num fundo branco e saíram por aí para matar os mouros
que estavam colocando em risco a cidade santa e tudo mais. E hoje, onde é que está a igreja da Europa? A igreja da Europa está agonizando. Por quê? Porque ficou fácil ser cristão. Porque era melhor ganhar dinheiro do que ir nas reuniões, porque nós não precisávamos de tanta oração, não precisávamos ler tanto a Bíblia, mas tinha outros livros que deveriam ser lidos, uma cultura para ser mantida. E agora, por incrível que pareça, a Europa está descobrindo que, ao ruir a igreja, a cultura europeia também está uma transformação considerável. Ou nós vamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos, ou nós temos uma boa fotografia de qual é o nosso. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essas palavras em que nós podemos entender que Tu começou um serviço de restauração da humanidade desde Gênesis 12. E por incrível que pareça, esse povo éramos nós. Ô Senhor, que privilégio, obrigado por isso. Obrigado porque no meio de toda essa restauração nós ainda encontramos uma cruz na qual o sangue do Teu Filho foi vertido e nós podemos servir diante de Ti e nos colocar diante de Ti e sermos aceitos como Teus filhos. Fazemos parte da Tua família. Que privilégio. Senhor, desculpa porque às vezes nós tratamos esse privilégio de forma inadequada. Nós tratamos ser igreja de uma forma leviana. Nós tratamos igreja às vezes de uma forma egoísta, às vezes de uma forma arrogante, e nós causamos desunião nesse corpo que Tu mesmo comprou com o Teu sangue valioso. Senhor, nos ajuda a olhar a igreja de uma forma certa, correta, justa, santa, como ela deve ser olhada. Livra-nos de termos uma visão pequena desse corpo que é o Teu corpo. É isso que entregamos em Tuas mãos e agradecemos, porque ainda a Tua misericórdia é tão grande, que nós podemos pedir perdão e continuar tudo isso. Amém.